meus irmãos. Glória a Deus pela vida de cada irmão que está aí com a gente. Louvamos ao nome do Senhor pela sua vida. Estamos aqui em culto ao Senhor, em solene, adorável culto ao Senhor. O Senhor é o centro desse culto. Que seja também o Senhor o centro da sua casa, da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Sem perder tempo, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Eu acho que os irmãos têm percebido que na abertura dos cultos, talvez algum irmão mais atento tenha percebido que durante alguns cultos eu tenho lido esse texto. Na hora da abertura, desse momento inicial, eu já convido você a estar com a gente também às quartas-feiras, às 19h30. Estamos aqui em culto ao Senhor, domingo às 18 horas e quarta-feira às 19h30. Então, essa carta ela tem me pegado de jeito. E é uma carta muito linda, é um texto muito maravilhoso. E eu gostaria de ler essa carta. Você já recebeu uma carta? Quem aqui já recebeu uma carta? Já recebeu uma carta mesmo pelo correio? Não é conta nem cobrança, tá? É uma carta. Alguém aqui já recebeu alguma carta? Uma carta com alguma coisa escrita? Já recebeu pelo correio uma carta? Dizendo, o fulano de tal, com conteúdo, com uma foto, com uma mensagem. Uma carta de amor, pode ser. Alguém já recebeu uma carta de amor? A Alana recebeu não pelo correio, eu entreguei diretamente nas mãos dela. Esse texto é uma carta. É tão bom receber uma carta. A carta ela expressa um sentimento, a carta expressa uma emoção, a carta ela é interessante, diferente do WhatsApp, diferente de um telefonema, diferente de outras comunicações. A carta ela tem um roteiro, ela tem um começo, meio e tem um fim. A carta ela tem uma mensagem, um propósito, ela tem uma abertura, ela tem uma despedida. Não se sabe se haverão outras cartas, então aquela carta pode ser a última. Então se escreve com esmero. E eu quero dizer que se é especial recebermos carta de pessoas, imagine então receber uma carta de Deus, receber uma carta do Criador. E aqui o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele escreveu uma carta a Israel, ele escreveu uma carta a Judá, ele escreveu uma carta a Jerusalém. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreveu uma carta ao seu povo. E aqui eu quero abrir um pouco esse leque, abrir um pouco esse alvo do profeta Isaías e dizer que hoje nós somos a igreja do Senhor. Hoje nós somos o povo de Deus na terra. Todo aquele que se chama, que se denomina pelo nome de Jesus, aquele que diz assim, eu sou o Filho de Deus em Jesus Cristo, faz parte do povo de Deus. Então eu quero te dizer, não se surpreenda, existe uma carta para você nessa noite. Chegou uma carta. Vamos ler o que diz essa carta e essa pregação. Há vezes, vou aqui confidenciar o coração do pregador. Há vezes em que o pregador busca mensagens. Há vezes que o pregador fica achando mensagens para trazer para a igreja. Ou através de um tema, ou para um aconselhamento, ou para um pequeno grupo. E há vezes que nós somos achados pela mensagem. Há tempos em que nós levamos mensagens, mas há tempos também que a mensagem nos leva. E essa é uma noite em que eu sou levado por essa mensagem. E eu te convido a viajar comigo nessa carta linda de Deus ao seu povo. Assim diz o Senhor em Isaías capítulo 55. A todos vós, a carta tem um endereço, hein? A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. E comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Pergunta o Senhor para ti nessa noite. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, diz o Senhor, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, o teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor diz para ti, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, meu irmão, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem, faça brotar, dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros, ou seja, os montes grandes e os pequenos, romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Essa é a carta do Senhor à sua igreja nessa noite. E eu quero te convidar a dar as mãos aí, com as minhas mãos. Dê a mão para mim e vamos juntos ser abençoados por essa palavra, discernir e no contexto dessa palavra, entender o que está por trás, o contexto, o porquê que Deus escreveu, o porquê que essa carta é relevante para nós nos dias de hoje. Creia e a palavra de Deus trará frutos excelentes sobre a tua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu chamei essa carta com toda ousadia do pregador. Eu chamei essa carta de carta ao sedento. Carta ao sedento. Carta àquele que tem sede. Ora, ela começa todos vós que tendes sede. Aqui o Evangelho escolhe dentre todos os 7 e poucos bilhões de seres humanos da Terra, há mais de 7 bilhões de seres humanos da Terra, e ele diz assim, eu escrevo essa carta para todos os que têm dinheiro? Não. Todos aqueles que têm poder? Não. Todos os líderes, chefes de Estado, chefes, coordenadores gerais da ONU? Não. Para todos aqueles que têm sede. O Evangelho aqui mostra o seu foco. Jesus diz, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Evangelho é para o necessitado, o Evangelho é para o faminto, o Evangelho é para o sedento, o Evangelho é para aquele que se vê como numa situação imerecida de pecado e encontra a graça, o favor e a misericórdia do Deus Pai. A Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas o Senhor resiste ao soberbo. Então essa carta ela não é para o altivo, não é para aquele que se acha, essa carta é para aquele que não se acha, aquele que é humilde, aquele que é achado pelo Pai. E eu quero te perguntar, você faz parte do público-alvo dessa carta? Eu não ouvi sua resposta aí do outro lado do celular. Responde aí que a Alana vai me dizer, a Alana está aqui no computador. Você que está me ouvindo nessa noite, você faz parte do público-alvo dessa carta? Você está com sede de Deus? Você reconhece que a sua vida precisa de Deus, precisa da palavra, precisa de Jesus, precisa de mais de Deus, precisa da água da vida, precisa do pão que desceu do céu? Se sim, essa carta é para você. Se o teu coração está quebrantado, se o teu coração está moído, se o teu coração está grato, se o teu coração está sedento, eu te digo, essa carta foi escrita por Isaías, 700 anos antes de Cristo, para você, para mim, para todos aqueles que se colocam na posição de desamparados.
Há duas maneiras de você ser o desamparado do Salmo 102. Lido lindamente pela Juliene no domingo passado. Há duas maneiras de você ser desamparado. Uma é você realmente não ter amparo nenhum na terra. Uma é você estar numa situação dificílima, de dor, de angústia, de situação financeira apertada e você não tem onde se encostar. Esse é um desamparado. O outro é aquele que, mesmo amparado na terra, quebrou todos os amparos possíveis para dizer: eu dependo de Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Então se coloque nessa posição, quebre as cordas que te amarram na terra, as tuas seguranças carnais que são falsas, as esperanças de alegria e paz nas coisas da terra. Vamos nos desvencilhar disso nessa noite e vamos ser achados nele em nome de Jesus. E essa carta diz: você mesmo, você que está me ouvindo, você que está com sede, a Bíblia diz, Jesus diz para você nessa noite: venha. Eu vou falar esse verbo muitas vezes nessa noite. Venham. Aos que têm sede, venham. Jesus disse isso na festa dos tabernáculos, olhando aquele cerimonial, o rito dos sacerdotes derramando as águas, gritando: haja chuva, obrigado pela chuva, gritando chuva, chuva, e derramando. Jesus entra naquele meio do cerimonial e diz: eu sou a água da vida, aquele que tem sede, venha beber de mim e jamais terá sede. Uma vez eu fiz um trabalho assim, um pouco de doido, e fiz uma pesquisa em todo o livro de João, do capítulo 1 até o último capítulo, se eu não me engano, 22. E lá eu grifei todos os verbos ditos por Jesus. O nome dessa pregação é E Disse Jesus. Está lá no canal, esse canal da igreja, depois você assiste. E Disse Jesus. Essa pregação, e eu elenquei os verbos, e um dos verbos que estava nos 3 verbos mais ditos por Jesus foi: vinde a mim, venha a mim. Vem para cá. Jesus é Deus de perto, que te chama nessa noite, vem. E ele diz: vem e, em primeiro lugar, são 4. Já vou dizendo para você saber quando estiver perto de acabar. São 4. Primeiro, vem e o quê? O que é que você espera? Vem aqueles que não têm dinheiro e compre de mim vinho e leite. O vinho e leite, na cultura judaica desse tempo de Israel, simbolizavam figuras de saciedade, de plenitude. O vinho e o leite simbolizavam líquidos essenciais que uma família precisava. Então, Deus está dizendo: vinde e compre de mim a saciedade e a plenitude. Ele está dizendo assim: você pode procurar em muitos lugares, ficar saciado e pleno nessa terra, mas só em mim, só em Jesus Cristo é que nós podemos ser plenos e completamente saciados. Só em Jesus Cristo o coração inquieto é apaziguado. Só em Jesus Cristo a mente acelerada desacelera e encontra um porto seguro. Só em Jesus Cristo o mar agitado ouve um comando dizendo: acalma-te mar, acalma-te vento, Jesus está aqui. Só em Jesus Cristo. Agora, o que me intriga nesse texto, e eu sei que também você está intrigado, porque ele diz assim: aquele que não tem dinheiro, compre. Não parece um paradoxo? Aquele que não tem dinheiro, compre. Eu vou ler de novo. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Aí você pode ficar em dúvida. O quê? Você pode dizer assim na sua casa: o quê? Vinde e comprai. O quê? Quem não tem dinheiro, aí ele diz de novo: sim. Ele diz, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Sabe o que significa isso? Vinde e comprai sem preço. Porque Deus, nessa carta a você, nessa carta ao sedento nessa noite, ele poderia ter dito: vinde e recebei. Vinde e abra as mãos e eu te entregarei. Vinde e eu vou abrir o céu sobre ti. Vinde e eu farei. Mas ele diz não, ele diz: vinde e comprai de mim sem dinheiro. Sabe o que significa esse verbo comprar? Esse verbo comprar, ele se revela a algo que tem um valor. Algo que tem um valor, que é preciso realizar uma transação para que se realize. Aquilo não era meu, agora passa a ser meu, a partir de um valor pago.
seja em dinheiro, ou seja numa troca, num objeto, num negócio. É preciso que haja um negócio para que aquilo que não era meu agora seja meu, e é preciso que haja uma atitude. Ele diz, vinde e comprai. Mas ele diz, vinde sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e comprai sem preço. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, o que eu tenho para te dar tem um custo altíssimo. Vinde e comprai o leite e o vinho, a saciedade, a plenitude do teu coração. Ei, você que está me ouvindo. Para que você tenha uma vida plena em Deus, para que você tenha uma vida saciada na terra, nessa loucura de pandemia, nessa loucura de desemprego, dólar disparado, calamidades, distanciamento social, muitas loucuras acontecendo em 2020, para que nós tenhamos um porto seguro, um coração tranquilo, uma alma saciada em Deus, foi preciso que fosse pago um altíssimo preço. Mas eu quero te dizer, ele diz, vinde e comprai sem dinheiro. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. O altíssimo preço já foi pago. E que custo alto foi esse? Foi o custo da vida de Jesus na cruz. O cordeiro mudo sem pecado, envergonhado na cruz, numa morte maldita. Ali estava o Filho de Deus, sem pecado, pagando um preço alto, o preço do sangue de Jesus. Ele diz, vinde comprar sem dinheiro, porque eu já paguei por você. Em João, no capítulo 19, versículo 30, ele disse, está consumado, está pago. A última palavra de Jesus no seu corpo físico na terra foi, está pago, está consumado. Lá na cruz, a Bíblia diz, e ele entregou a sua alma a Deus. Ele disse, está consumado, está pago. Vinde agora de graça e recebei. Mas entenda, é de graça, mas não é sem valor. É de graça, mas tem um altíssimo preço. Preço esse que já foi pago. Essa carta ela vem anunciar uma esperança, dizendo, meu irmão, meu filho, minha filha, diz o Senhor para ti nessa noite. Havia algo, uma dívida grande que você estava devendo. Aí Jesus escreve uma carta para ti e diz assim, ó, está pago. Já está pago. Eu paguei. Ah, mas o preço era alto demais. Nada do que eu fizesse, nada do meu trabalho, nada da minha vida poderia bancar essa dívida. Mas Jesus olha para ti nos teus olhos nessa noite e diz assim, está pago. A obra está feita. Recebe, meu filho. Vem de mim. Vem a mim e compra de graça. E compra sem dinheiro, porque eu já paguei para você. Receba o leite e o vinho do Evangelho sobre a tua vida nessa noite. Jesus, ele nos dá de graça, e aí eu ouvi a pregação que a Alana trouxe para nós na quarta-feira passada sobre graça, sobre um favor imerecido que nós recebemos de Deus, e ao mesmo tempo somos desafiados a viver essa graça, dando de graça aquilo que de graça recebemos. E a Alana disse que nós temos o dever de agir com graça naquilo que nos é justo e também naquilo que não nos parece justo, além das nossas vontades, dos nossos desejos. Eita, que pregação maravilhosa foi quarta-feira passada. E eu quero te desafiar nessa noite a receber isso, porque ele faz uma reflexão para a gente no versículo 2 e diz, por que vocês têm gastado todo o dinheiro de vocês naquilo que não é pão? E vocês têm gastado todo o suor de vocês naquilo que passa, naquilo que é efêmero, naquilo que é fútil, naquilo que não tem frutos. Diz, por quê? Vinde e comprai de mim. Mas não há esforço no mundo que seja suficiente para pagar. Então, vinde e comprai de graça. Vinde e comprai sem dinheiro. Já está pago. Você entende isso? Há uma obra linda. Nós somos devedores dessa obra. Nós somos devedores. A Bíblia diz que na cruz foi rasgado o escrito de culpas, o escrito de dívidas. Todo homem, a Bíblia diz, nasce no pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos nós, de alguma forma, fomos alvejados por esse pecado grande, pelas maldições do mundo. Uns em pecados mais visíveis e escandalosos, outros em pecados mais introvertidos na mente. Mas todos nós, sem Deus, estamos devedores. Mas você que está me ouvindo e está se sentindo culpado,
Você que está me ouvindo, está se sentindo pesado pelo peso da vida. Ei, Jesus escreveu uma carta para ti nessa noite dizendo: eu já paguei o preço por você, meu filho. Tão somente creia em mim, tão somente entregue a sua vida a mim, receba o meu nome e seja livre. Já está paga, a obra está feita, a ficha corrida da delegacia do inferno está rasgada, está anulada pelo sangue de Jesus na cruz. Glórias a Deus. Essa carta diz: venha e compre sem dinheiro, em primeiro lugar. Depois ela diz: venha e ouça. Venham e ouçam. Aí ele aperta um pouquinho mais. Existe uma diferença entre o ouvir e o guardar. Entre o ouvir e o dar atenção. E ele diz: venham e ouçam. Vinde a mim e inclinai os vossos ouvidos. Ou seja, aquele que escuta com a cabeça reta está escutando de um jeito, mas aquele que inclina a cabeça para ouvir melhor, ele está mais atento. E aqui eu quero trazer a alusão do capítulo 14 do livro de João, quando Jesus diz: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos tentados a ouvir pregações, a ouvir mensagens, a ler a Bíblia, e aquela mensagem vem e vai. Aquela mensagem entra no ouvido e sai no outro. Aquela mensagem não gera consequências. Estamos, às vezes, pensando em milhões de coisas durante a pregação. E o desafio da igreja online, na pregação pelo YouTube, é justamente que nós estejamos com a atenção redobrada, porque na mesma tela que aparece o pastor pregando, é a mesma tela que, em um clique, aparece o Instagram, aparece o WhatsApp, a cozinha está ali do lado, a geladeira está aberta, as pessoas nos solicitando. Então eu te convido a valorizar aquilo que tem valor. Eu te convido a deixar as coisas de lado e amar essa palavra. Porque Jesus diz: aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Se a gente sair perguntando pelas ruas da nossa cidade quem ama a Jesus, muitos vão dizer: eu. Vá com um carro de som perguntando: você ama a Jesus? As pessoas vão dizer: eu amo a Jesus. Mas Jesus diz: aquele que me ama não é o que diz que me ama. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. E esse será amado do meu Pai. E eu o amarei. E eu me manifestarei a ele. Nós precisamos encher nossa cidade de Jesus. Nós precisamos encher nosso país de Jesus Cristo. Nós precisamos encher o planeta inteiro da mensagem verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja precisa se posicionar sobre os mais diversos temas que estão na modernidade. Nós precisamos nos posicionar, precisamos levantar bandeiras, precisamos nos posicionar politicamente, nos posicionar frente às questões dos costumes e dos valores da terra, porque quando a igreja não se levanta, a voz do mal ecoa e aquilo que era um absurdo, pecado terrível, agora se torna uma discussão normal entre intelectuais empalitosados em ar-condicionados, querendo decidir sobre a minha e a sua família. Mas ei, eu quero te dizer, a igreja do Senhor precisa se posicionar, porque a nossa vida não está nas mãos desses homens, a nossa vida está nas mãos de Deus. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos viver essa palavra e não só ouvir a pregação. Você não está assistindo uma live. A live se assiste é do humorista, é do cantor. Nós estamos aqui em adoração, em culto solene ao Deus vivo. Jesus é perto aqui e Jesus é perto aí aonde você está. Creia nisso. São muitas vozes. Muitas vozes. Tem conselho para tudo, primo Francisco. Toca fogo, primo Francisco. Tem voz para tudo, tem conselho para tudo, tem pitaco para tudo. Tem a voz do coach, tem a voz do youtuber, tem a voz do digital influencer. Olha que tantos nomes feios, né? YouTube, coaching, influencer. Coisas antes que não existiam e agora parece que são tão decisivas nas vidas das pessoas. Tem a voz do amigo, amigos bons, amigos maus. Tem a voz de pessoas experientes, sábias, que nos amam, a voz do que não nos ama. Tem a voz da internet, a voz do jornalista, a voz do político. Aí a carta se escreve para ti dizendo assim, ó: ouvi de mim, diz o Senhor. Escute a minha voz, diz o Senhor. Não fique por aí dando ouvido a todas as vozes.
Escute a voz que vem de Deus. Escute a voz que vem da palavra de Deus. Em tempo de muitas vozes, nós precisamos ouvir a voz do céu que diz: haja vida, haja cura, haja palavra, haja orientação. A voz que veio do céu sobre a vida do cego Bartimeu e disse: enxergue. A voz que veio sobre a vida do surdo e diz: escute. A voz que veio sobre a mulher hemorrágica, esteja curada. A voz que vem do céu para mudar a nossa história, transformar a nossa realidade. A voz que disse: acalma-te mar, acalma-te vento. A voz que veio do mar para Pedro dizendo: anda sobre as águas, meu filho. O Senhor, na sua voz, nos faz viver o sobrenatural. A voz do coach vai te levar por um caminho. A voz da internet vai te levar por outro, a voz do teu amigo por outro, a voz da mídia por outro, mas a Bíblia diz que todos os caminhos que não são de Deus são inimigos de Deus, porque aquele que comigo não ajunta, espalha, não há conciliação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz ainda que há caminhos que parecem lindos, há caminhos que parecem bons, há caminhos que são floridos, mas só que eles são largos. Mas só que todo mundo cabe todo mundo, cabe todo jeito, cabe todo costume, cabe todo pensamento, cabe todo pecado. Mas Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Uma porta pequenininha, estreitinha. Aquele que passar por mim será salvo. Aquele que entrar por mim, aquele que se misturar comigo, aquele que passar pela minha bênção, pela minha vida, aquele que crer em mim, nas minhas palavras, será salvo, encontrará abrigo e entrará para o aprisco do bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus Cristo, o bom pastor. Você entende isso? São muitos caminhos, muitos planos, mas o único caminho que leva para o céu é Jesus Cristo. O que eu estou dizendo é porque há uma tendência das pessoas de andar pela cabeça dos outros. E muitos estão aí recebendo conselhos maus. Conselhos sobre casamento, sobre traições, sobre dinheiro, sobre relacionamentos. Homens que viraram tão avarentos. Eu conheci um homem que ele casou-se, já estava com 5, 6 anos de casado, encontrei com ele, fomos fazer um projeto num lugar, e aí lá na conversa eu nem perguntei nada, quando eu vi ele abriu uma planilha, aí ele disse: a minha esposa está querendo ser mãe. Aí eu disse: glória a Deus, que coisa boa construir uma família, ser pai. E ele disse: mas eu não vou, eu não quero. Eu: por quê, cara? Tem algum problema? Vocês estão com algum problema? Aí ele disse: não, porque sabe quanto custa um filho? Isso ele vivia muito bem financeiramente, ele calculou. Naquele tempo, um filho até os 18 anos custava mais de R$1 milhão. Ele botou a fralda, botou o leite, botou o colégio, botou o plano de saúde, botou uma viagem por ano. Meus amigos, que loucura é ser guiado pelo dinheiro. Você fica escravo dele, trabalha por ele, sua por ele. Aí Deus te pergunta aqui no versículo 2, por quê? Porque você tem gastado o teu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você tem gastado o seu suor naquilo que é efêmero, naquilo que vai passar, naquilo que vai acabar? Vinde, meu filho, e ouvi de mim, porque o meu fardo é leve, a minha vida é suave para ti. E eu vou te dar bons conselhos. Ouvi de mim. A palavra de Deus, ela nos dá propósito, ela nos leva para o céu. A palavra de Deus, ela tem um propósito, meus irmãos. Por isso que ele disse, Juliane, ouvi de mim, porque ele sabe o que está fazendo. Ele tem um plano, ele tem um propósito. O ateu, ou aquele que não crê em Deus, ou na revelação da Bíblia, ele acha que existe uma aleatoriedade na vida, que as coisas estão acontecendo ao acaso, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus tem um propósito certo, a palavra de Deus tem um alvo certo. Deus diz nessa carta a você, nessa noite: a minha palavra não volta vazia, sem que antes cumpra o propósito. Que propósito? O propósito que me apraz, aquilo para qual eu a designei. Existe um caminho, existe um alvo, existe um rumo, existe uma resposta certa para cada questão. Deus não é aquela banca de concurso que erra as alternativas e vai recurso. A resposta de Deus é certa, é o sim, sim, é o não, não, é o seja feito, é o está consumado, é o haja luz, haja vida, haja cura, haja salvação sobre a tua casa nessa noite. Oh, aleluias! Essa carta, ela revela um Deus de propósitos.
E ele diz assim, olha, eu quero ler para ti aqui nessa noite. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sei que primeiro reguem. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Reguem, fecundem, brotem, dá sementes, alimente. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que eu designei. Que palavra maravilhosa. A palavra de Deus, ela é como a chuva. Ela é como a chuva por muitos motivos. Ela é como a chuva porque ela rega, porque ela agoa. Ela é como a chuva porque é por ela que os sonhos são fecundados. É por ela que a vida se realiza. É por ela que há um encontro da vida. É por ela que a vida prospera. É pela palavra de Deus que foi dito: haja luz, haja vida, haja separação entre o firmamento e as águas. Haja homem, haja mulher, haja animais, haja plantas. É pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que os sonhos nascem. Nós temos vivido nas nossas vidas, no nosso casamento, sonhos antes impossíveis, mas que fecundaram tão pequenos, mas pelo poder da palavra. Uma palavra de Deus que diz: meu filho, vai por esse caminho. Senhor, mas eu não tenho condição, não tenho inteligência, não tenho dinheiro. Vai, meu filho, está comprado e está sem dinheiro, porque eu já paguei. Vem sem dinheiro e compra de mim, porque eu já paguei o preço. Tão somente bota o pé na água. Tão somente crê que sonhos lindos que acontecerão na sua vida e na sua casa estão clamando pela palavra de Deus que desce do céu como uma chuva para regar, para fecundar, para fazer prosperar. Mas há palavras contrárias que dizem: tu não vai conseguir, não tem mais jeito, você está destinado ao inferno, você não está pronto para Jesus. Palavras que a gente escuta por aí: ainda não é minha hora, não é minha vez, ainda não sei o quê, e não tem mais jeito, e acabou-se. Muitas vozes, mas a carta que chega no correio do teu coração nessa noite diz: ouvi de mim. Inclina o teu ouvido para ouvir a minha voz, diz o Senhor. Fecha os teus ouvidos para essa voz do inferno negativa que diz: não tem mais jeito, o sonho acabou, tu já está velho, não tem mais condição. A gente vê pessoas tão novas se achando tão velhas, como se a vida tivesse acabado. Ei, o Senhor te chamou para a vida eterna ao lado de Jesus. O Senhor é o Deus do tempo, não há nada que não se renda ao altar, ao trono de glória de Deus. O tempo se ajoelhado lá. O impossível está vizinho do tempo. O tempo e o invisível, o tempo e o impossível estão andando de mão dada e se ajoelha ao altar de Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo e para Ele nada é impossível. Se é possível, tudo é possível ao que crê. Ao que crê em Cristo, não ao que crê em si mesmo, nem nas suas filosofias, que parecem lindas. Há homens tão vaidosos, guiados por si mesmos, cheios de filosofia. Tem resposta para tudo tem um pitaco, para tudo tem uma ideia, para tudo tem uma filosofia. Eu te digo com muito amor e carinho nessa noite, não me queira mal, mas a Bíblia diz que todos os caminhos que não estão com Deus, que não são Jesus, são inimigos de Jesus. Jesus diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. Por mais bonitinho que seja o teu plano, converta o teu plano a Jesus, porque nele tem chuva, rega, fecunda, prospera, nasce, brota, dá semente e dá comida ao trabalhador. O caminho sem Deus, ele é infértil, ele é uma falsa fruta. A falsa fruta é como o joio. Você quer saber a diferença do joio e do trigo? Eu te digo, se estiver parado, não dá para saber. Num campo grande, não dá para saber. Sem vento, não dá para saber. Mas eu vi um vídeo um dia desses vídeos de WhatsApp, um vídeo lindo, curtinho. Um agricultor vai lá, pega o joio, amassa na mão dele, ó, tudo vira palha, o vento leva. Aí ele pega o trigo igual, mesma altura, mesmo tamanho, mesma cor,
e ele começa a amassar na sua mão. Devia ter colocado para passar no YouTube hoje aqui, né? Enfim, ele começa a amassar na sua mão e depois, quando ele tira, abre as mãos estão cheias de sementes. Está próspero, o grão do trigo está ali. Ali está o pão, ali está a massa, ali está a farinha, ali estão os novos pés de trigo que serão plantados. Assim é a vida do homem sem Deus. Parece bonito, parece florido, parece cheio de coisas boas, mas quando se esfrega, só vira palha e é lançada pelo vento. Mas o homem e a mulher que confiam em Deus, que estão em Jesus Cristo, quando a vida os esfrega, as mãos ficam cheias de sementes, sementes espirituais, sementes inesquecíveis, sementes sobrenaturais, que vão dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Você crê nessa palavra? Essa carta diz isso para você. Converta a sua faculdade a Jesus, converta o seu casamento a Jesus, se converta a Jesus. Eu vou já pregar sobre isso, né? Agora não. Eu estou pulando aqui meu próprio roteiro, olha que coisa. Propósito, que eu agrada, porque ele diz assim, ó, assim como os céus é mais alto do que a terra, os meus planos são mais altos que os vossos. Ele diz, pastor Walter, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são melhores do que os vossos. Aqui o profeta Isaías, inspirado por Deus, ele faz a comparação céus e terra. Ele diz assim, olha, vinde a mim, ouvi de mim, porque eu te levarei para o céu. E no céu, os pensamentos são mais altos. No céu se vê a vida de cima. No céu cai a chuva, que vem do céu. No céu, agora trazendo aqui, né, o pastor Wesley do domingo passado, na pregação sobre os céus que descem, deixa o céu descer. No céu há uma nova cultura. O pastor Wesley pregou lindamente, no céu há uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade do céu. Há uma nova linguagem, uma nova estrutura familiar do céu. Vinde a mim, ouvi de mim. E aqui ele opõe, e aqui eu quero trazer agora o Salmo 46, no versículo 8, se eu não me engano, ele diz assim, e ele fala, a voz de Deus fala. Primeiro ele pinta o caos, ele fala num tempo de tribulação, num tempo de coisas terríveis acontecendo, ele fala do monte que se lança no mar, ele fala da terra que estremece, ele fala do caos na terra, mas ele diz, ei, há um rio que desce e que agrada e que banha a cidade de Deus, e o Senhor habita nela. Aí ele vai falando, o salmista Davi, aí diz assim, olha, e ele fala, e Deus fala, e a terra se dissolve. Aí vai continuando, ele diz, e ele queima o arco da guerra, ele quebra o arco, ele despedaça no fogo, queima os carros de fogo. Aí ele diz para você nessa noite, você está me ouvindo? Está com o ouvido atento? Aproxima mais da televisão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eita glória! Porque dos céus se comanda a terra. O problema é que muitas vezes a religiosidade de hoje quer comandar da terra o céu. Quer fazer um céu ao seu modelo. Quer fazer uma Bíblia ao seu próprio modo. Quer converter Jesus a você. Ei, está tudo errado, está tudo trocado. Nós é que temos que nos converter a Jesus. A terra tem que ser assim na terra como é no céu. O céu é que é o modelo e tudo que for diferente deve ser quebrado, deve ser consertado, deve ser transportado para um lugar mais excelente. Glória a Deus. Essa carta ela fala sobre um Deus que não joga dados. Ele diz assim, olha, a minha palavra não voltará vazia, mas antes cumprirá o meu propósito e prosperará para aquilo que eu designei. Se você estiver atento a essa pregação, a essa palavra, eu tenho certeza que áreas da tua vida vão prosperar a partir de hoje. Se você estiver atento a essa palavra, se você estiver amando a pregação da palavra de Deus, não essa pregação só, mas as pregações, o mover do Espírito. Se o teu coração estiver aberto à Bíblia do Senhor, à palavra de Deus, eu tenho certeza que os teus caminhos prosperarão, porque não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor. O homem, ele atira para todo lado, sabe? O homem, ele joga verde para colher maduro. O homem, ele dá incertas. O homem, ele quer ficar seguro.
Você escuta qualquer professor desse de investimento, que agora tem para todo lado de aplicativo, ele diz, não coloque seu dinheiro num lugar só, diversifique o seu investimento. Invista em imóveis, não sei o quê, fundo de tesouro direto, milhões de coisas. Para quê? Para se um não der certo, tem o outro. Se o outro der certo, tem um. E tem o terceiro. E tem o quarto. E ele fica se equilibrando em um terreno baldio, querendo surfar na areia movediça da vida. Mas Deus, Ele não diz assim, tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, a minha palavra vai atingir qualquer um deles. Não, Ele diz assim, existe um propósito para o qual eu designei a minha palavra. E nesse propósito específico ela prosperará. E ela não voltará para mim vazia. Ela antes, eu vou ler de novo, regará, fecundará, brotará, dará sementes e dará alimento, não aleatoriamente. O céu não é uma carteira de investimentos, o evangelho não é uma carteira de investimentos e que se uma der errado, outra vai dar certo. Não existe dados no céu. O Senhor tem um propósito específico, um plano certo, perfeito e maravilhoso. E já deu certo o plano de Deus na sua vida em nome de Jesus. Não é brincadeira o evangelho. O evangelho é a certeza certa daquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Porque na Bíblia não há variação, nem sombra de variação e nem mudança nenhuma. A palavra de Deus é perfeita de Gênesis a Apocalipse. Está tudo feito, está pronto, a obra está completa. Cabe a nós agora entrarmos nessa obra, adentrarmos pela porta das ovelhas e andarmos no caminho da verdade. Jesus Cristo. Estamos terminando. Venham, a carta diz para ti, venha enquanto é tempo. Você pode ler, você pode repetir comigo, desculpa. Versículo 6, 55, Isaías, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Essa carta está dizendo assim, meu filho e minha filha, você que está ouvindo essa pregação hoje, aqui dia 13 de setembro, ou então você que está ouvindo depois no YouTube. Ei, meu filho, ei, minha filha, essa obra é linda, eu tenho para ti leite e vinho, eu tenho para ti uma venda sem dinheiro, eu já paguei o preço, a obra está realizada, eu tenho para ti uma chuva que vai fazer prosperar sobre a tua vida a minha palavra, mas eu quero te dizer, existe um limite de tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que essa palavra diz? Que haverá um tempo em que não mais se poderá achar. Haverá um tempo em que muitos clamarão e não encontrarão mais o Senhor. Haverá um tempo em que se procurará uma igreja e não se encontrará mais na terra. Haverá um tempo em que os adoradores, os filhos de Deus serão levados para o céu. E na terra vai ficar uma desgraça 100 vezes pior do que essa Covid-19. Você não imagina, existe um tempo, quer você creia, quer você não creia, existe um tempo, existe um relógio, existe uma ampulheta no céu que já está virada e a areia já está descendo. Chegará o grande e terrível dia do Senhor. E buscar enquanto se pode achar, e muitos dizem, chega a apertar o meu coração, o coração de qualquer pregador que ama a Jesus na terra, quando alguém diz assim, ainda não é o meu tempo, ainda não estou pronto. Jesus diz, vinde como estás, meu colega. O tempo é o tempo de Deus, o tempo é hoje, porque amanhã ninguém sabe. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. O dia que Deus nos deu foi hoje. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quantos jovens morrem bestamente, quantos jovens morreram nessa pandemia, quantos jovens são assassinados, quantos acidentes de carro, de moto acontecem todo dia. E depois da morte, meu amigo, segundo a Bíblia, eu não estou inventando, não estou criando uma nova teoria doutrinária. A Bíblia diz que ao homem só cabe viver e morrer uma vez. Eu não quero saber o que diz fulano, um livro tal, espírita, não sei o quê. A Bíblia diz que ao homem só cabe viver e morrer uma vez. Depois disso será o julgamento. E acabou-se. Não tem purgatório, não tem oração para morto, não tem dia dos mortos, como é que se chama o feriado 2 de novembro? Dia de finados. A gente tem uma saudade, claro, um amor, aquelas vidas que deixaram ensinamento para nós, um respeito, uma gratidão a Deus. Mas eu quero te dizer, não há mais nada que possamos fazer para levá-las para o céu.
Cada um responderá pela sua vida, e é quando, enquanto se pode achar. Aqui está escrito, invoque-o enquanto ele está perto, porque haverá um dia que ele não estará mais perto. E aí coisa terrível será clamar pelo nome dele e não sentir mais nada. Coisa terrível será procurar uma igreja para dizer, ei pastor, eu me arrependo. Não vai encontrar mais o pastor. Coisa terrível será descobrir eternamente que aquele tempo foi desperdiçado. Por isso, meu irmão, eu não sei como é a tua vida, a tua história, mas se você está ouvindo essa mensagem e você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de filosofia, não estou falando de roupa, eu estou falando de Jesus. Aqui no versículo 7 diz, convertam-se ao Senhor. Sabe o que significa converter? Converter significa transformar. O carro que converte à direita, ele estava indo reto e agora ele converteu, ele mudou o rumo, ele mudou a rota, ele mudou a direção. Agora a direção não é mais sua, a direção agora é dele. Você pega o volante da vida e entrega a ele, você pega o leme do teu barco e solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. É isso. Ai, Timóteo tem que dar dinheiro, tem que não sei o que, meu irmão, o que acontecer depois é depois. Viva Jesus hoje. Não tem que ter rico, não tem que dar dinheiro, tem que se entregar a Jesus. E ele vai te transformar, e ele vai te mudar. E eu gosto muito de me lembrar da irmã Zilda nessas horas. Uma vez a irmã Zilda disse pra gente, assim, numa oração bem alegre, uma pessoa se converteu, aí o cabra estava meio com vergonha, um homem meio rude, com vergonha, aí ela disse assim, meu filho, olha, ela tão carinhosa, disse, meu filho, olha, receba Jesus. Ela, com esse senso de urgência, de não saber o que acontecerá amanhã, ela diz, meu filho, receba Jesus. Se você receber e não gostar, amanhã você vem devolver. Aí ela disse assim, nunca ninguém veio devolver, porque todos quantos recebem Jesus são satisfeitos, recebem do céu o leite e o vinho, passam por adversidade sim, mas passam agora aliançados com Jesus. Passam por altos e baixos, sim, mas sabem e creem e sentem que Jesus está perto. Independente das filosofias, dos ensinamentos humanos, religiosos, deixe isso de lado e entregue a sua vida a Jesus enquanto se pode achá-lo. Para terminar, a carta diz que a chuva muda a paisagem. A carta diz para você, meu amigo, aqui no versículo 13, que em lugar do espinheiro nascerá pinheiros, o cipreste, ou pinheiros, pinhais, e em lugar da sarça nascerá a murta. A murta são árvores mais ou menos 5 a 7 metros de altura que dão sombra, que formam pequenas florestas, que são descanso, que são abrigo, que juntam próximo às águas, um lugar agradável. Deus está dizendo assim, olha, deixe a chuva da palavra cair sobre o seu coração e a paisagem será mudada. Quem aqui já viajou para o interior na seca? Pastor Walter, filho de Quixadá, sabe o que é isso? Olhar para um lado e para o outro da estrada e ver mato seco. Aqui acolá um juazeiro verdinho. Né? O primo Francisco está aí. Na semana passada foi para o aniversário do seu pai, lá em Cipó dos Anjos, vizinha Quixadá. Eu não sei como é que está a estrada, primo, mas com certeza, primo Francisco, você indo para o Cipó, alguma vez na vida já viu essa cena, a vaca magra, o bode magro, tudo bicho magro, a terra seca, o rio sem água. Mas aí, você já foi também no dia da chuva. Eu tenho certeza que você já viu também um inverno bom no sertão. Um inverno bom com um rio que transborda, com açude que sangra, com milho que dá, com feijão à vontade, a fartura, a animosidade, a alegria do sertanejo, a vaca gorda, o peixe, aquela generosidade da tapioca, do café, do feijão verde. Sabe o que é isso? A chuva da terra, ela desce do céu, cumprindo um propósito de regar, de fecundar, de gerar vida, de dar sementes, de dar alimento ao trabalhador. E eu quero te dizer que se na terra acontece uma coisa tão boa com a água que cai do céu, quanto mais não acontece com a água espiritual que é Jesus, a água da vida que cai do céu sobre a tua casa, te fará prosperar em tempo e em fora de tempo. E aquela família que era seca,
aquele casamento que você olhava para um lado, era a sequidão, para o outro lado era o espinheiro. Agora vão ser uma terra fértil, uma terra boa, uma terra verde. No lugar dos espinhos nascerão pinheiros, no lugar da sarça seca nascerão moitas, plantas lindas, vigorosas. Sabe aquela relação pai e filho, que já está tão desgastada que você olha para um lado, é seco, é árido, terra rachada. Vai chover nessa noite em nome de Jesus. A chuva vem da palavra. A carta te anuncia uma esperança, dizendo, deixa a água molhar a tua vida. Que água é essa? Que água é essa? É a água H2O? Não, meu filho. Essa água é a água da vida. Jesus disse, se creres em mim, do teu interior fluirá rio de águas vivas. Vinde a mim e bebei de mim e jamais terás sede. Ele disse sim para a mulher samaritana. Olha, tu vai me dar uma água, que eu estou com sede, me dá uma água, mulher. Olha, aquilo foi chocante demais, aquele encontro. Queria estar lá. Aí, um encontro chocante, me dá água, mulher. Como é que pode um homem judeu me pedindo água? Deu água. Ó, pelo menos essa água aqui, tá? Essa água vai matar a minha sede. Mas daqui a pouco vai ter sede de novo, minhas palavras. Mas disse Jesus, eu tenho água para te dar, mulher. Que se tu beber dessa água, nunca mais tu terás sede. Sabe o pecado? Quanto mais pecado, mais sede. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa com dependência de drogas ilícitas. Quanto mais dá, mais ela tem vontade. Não sacia. É um saquetel furado. É um buraco sem fundo. É uma bolsa rasgada. Quanto mais dá, mais quer comprar. Dinheiro, gente, se for colocar na ponta do papel, do lápis, quantos reais aquela pessoa já gastou comprando determinada droga que é cara, e ela se projetar quantos reais ela ainda vai gastar e quanta saúde ela já gastou, quantos dias ela já perdeu, quanto convívio familiar já perdeu. Gente, é prejuízo atrás de prejuízo. A água que o mundo propõe é uma água que dá mais sede, que leva para o buraco, que mata. Mas a água de Cristo, ela dá vida. Ela tira a sequidão do coração. Ela apazigua, ela sacia e nunca mais tem sede. Aí alguém critica, a igreja é cheia de ex não sei o quê, ex-drogado, ex-alcoólatra. É sim, porque Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus disse, o médico veio e foi para o doente. O médico chegar no Iguatemi, ele perde emprego. Está todo mundo bem, bonito, saudável para o cinema, para a alimentação. O médico tem que estar na UPA, no hospital, recebendo gente doente, ensanguentada, porque a cura vem para o enfermo. Mas eu quero te dizer, não há ninguém que não esteja enfermo. Tem gente que pensa que está bom, mas quando você se reconhece na posição de enfermo, como o publicano que disse, ser propício a mim, que sou pobre e humilde pecador, a graça de Deus nos invade e nos cura. É uma questão de tempo. Quanto mais tempo você negar a sua situação de pecador infiel, mais tempo vai demorar para a graça de Deus te curar. É tempo de assumir, é tempo de desatar as ligaduras da iniquidade, é tempo de abrir o coração e dizer, Senhor, eu sou pobre mesmo, sou pecador mesmo, não estou mesmo sem jeito, mas em Ti, Senhor, a minha ficha corrida vai ser rasgada na Tua cruz. Já está pago. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, pastor Wesley. E aqui será por testemunho eterno. Eu queria finalizar só dizendo assim, a aliança proposta por essa carta é um convite a uma aliança. Quem aqui já ouviu a frase, quer casar comigo? Quem aqui já fez uma aliança? Uma aliança proposta por um homem, por uma mulher, tem muito valor. Mas essa carta, ela convida a cada um de nós a uma aliança ainda mais excelente. Aqui no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eu quero chamar aqui o pastor Wesley, aquele recorte da pregação dele, Justiça e Paz, que fala sobre misericórdia. Ele diz assim, olha, o mundo ele está vivendo um tempo de se pregar a empatia. A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. O pastor Wesley disse, não nessa velocidade, né? Ele diz assim, a empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro.
Mas o pastor Wesley veio com a injeção de um remédio santo e disse assim, mas a misericórdia vai além. A misericórdia faz você se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa pelo outro. Não é só se colocar no lugar do outro e dizer, ô, bichinho, dói mesmo. Aí sai. Olha, fez o quê? Fez nada. A misericórdia, ela se coloca no lugar do outro, ela sente a dor do outro e ela intervém em favor do outro. Ela dá a mão, ela dá a água, ela dá o abraço, ela dá o abrigo. E aqui, esse texto diz que é uma aliança de misericórdia eterna. Sabe o que significa isso? A aliança de misericórdia eterna prometida a Davi significa assim, ó, o Senhor quer fazer uma aliança contigo, em que sempre haverá intervenção de Deus ao teu favor. O Senhor sempre intervirá, Ele sempre virá, Ele se moverá para o favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Que coisa linda, a aliança eterna de misericórdia. E aí ele termina a carta dizendo, e isto será para a glória do Senhor, para memorial eterno e jamais será destruído. Sabe por quê? Porque o joio, ó, é esfregado e a palha é levada pelo vento. Mas o trigo é esfregado e as sementes viram eternas. Da semente, enche a barriga de alguém. Da semente, nasce novo trigo e mais semente. E mais semente e mais trigo. E isso será o memorial do Senhor. Sabe o que significa memorial? Significa testemunho. A tua vida foi feita por Deus, diz o Senhor nessa carta, para o testemunho e para a glória de Deus. Para que as pessoas olhem e digam assim, rapaz, esse Francisco, tem alguma coisa diferente no Francisco. É Deus. Ei, aí o Ricardo, quem mais está aí com a gente? O meu primo Júnior. Rapaz, é Deus. Cada um que está aí, que estão aqui também. A nossa vida foi feita por Deus para a glória de Deus. Uma aliança perpétua de misericórdia. Ou seja, meu filho, sempre que você precisar, eu intervirei em teu favor. Eu me moverei, enviarei anjos, profetas, pessoas, a igreja para te amar, para te abençoar. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite, em nome de Jesus.